É extremamente difícil para mim ranquear momentos memoráveis de One Piece. Então nesse vídeo apenas listarei 10 dos principais desses momentos épicos que impactaram todos que acompanharam o anime durante esses mais de 20 anos de exibição. Lembrando que pretendo lançar mais vídeos sobre One Piece, melhores lutas, melhores momentos, momentos mais engraçados, teorias, quem sabe. Não se esqueçam de se inscreverem aí no canal. Agora acompanhem esses momentos mais memoráveis de toda a saga de One Piece até agora. Começo essa lista com um dos momentos que fez One Piece me ganhar. Foi aqui que percebi que esse anime era diferente, me fez sentir que era parte daquele bando e decidi continuar assistindo. Foi no episódio 37, quando o oficial da marinha, sob pagamento de Arlong, confisca todo o dinheiro que Nami roubou ao longo dos anos, a fim de um dia comprar a sua aldeia de volta que Arlong tinha invadido. Então ela sozinha, chorando e desesperada, começa a esfaquear a tatuagem de Arlong que estava em seu ombro, até ser parada por Luffy. O mais interessante é que Luffy não precisou saber pelo que Nami passou para defendê-la, até porque a única coisa que ele sabia é que Nami precisava de sua ajuda. Ele apenas foi porque era sua companheira. Então ele coloca o chapéu de palha na cabeça de Nami e junto com Zoro, Sandy e Usopp, eles partem para Arlong, com aquela música foda de fundo. Um médico charlatão da ilha de Drum e pai do nosso querido Chopper, o Dr. Hiruruki, descobre que todos os médicos da ilha estão doentes. Então ele corre em direção ao castelo, onde os médicos estão reunidos para tentar ajudar. Mas chegando lá, descobre que era tudo armação apenas para prendê-lo. O que me surpreende nesse momento do anime foi que a reação dele não foi de raiva ou tristeza. Ele apenas sorriu e ficou feliz, porque todos estavam bem e a ilha então ficaria bem. Então, diante de todos e quase morrendo por causa de um cogumelo venenoso que tinha comido, ele fala uma das frases que mais marcou todos que assistiram One Piece. Ele então diz: "Quando vocês acham que as pessoas morrem? Quando elas levam um tiro de pistola bem no coração? Não. Quando são vencidas por uma doença incurável? Não. Quando bebem uma sopa de cogumelo venenosa? Não." Robin não teve uma vida fácil. Desde criança, tendo sua casa sendo destruída, seu povo massacrado e por toda a sua vida sendo perseguida como uma criminosa. Quando Robin revelou seus medos de ser abandonada pelo Chapéu de Palha por causa do perigo de estar perto dela, o Luffy ordenou a Sogeking queimar a bandeira do governo mundial. Esta era a maneira de Luffy mostrar a Robin que ele e o Chapéu de Palha nunca a abandonariam. Se o governo mundial fosse seu inimigo, então eles também seriam o inimigo do Chapéu de Palha. Luffy, então, encorajou Robin a dizer que queria viver, o que fez, gritando através de Enies Lobby que ela queria ir para o mar com eles novamente. Uma das coisas mais legais de One Piece é que até o navio dos protagonistas é um personagem carismático. O Going Merry foi o fiel transporte dos Mugiwaras por boa parte da primeira fase da história. Sofreu muito e teve um dos finais mais tristes, porém dignos da aventura. Em um último esforço heróico, o navio salva seus tripulantes no arco de Enies Lobby, mas esse foi o seu máximo. A saga finaliza com um funeral do Merry, em meio a muitas lágrimas dentro e fora do anime, para dar adeus ao companheiro de viagem. Entre os Chapéus de Palha, há dois que eu considero os melhores amigos de Luffy, Usopp e Chopper. Não digo isso por uma questão de confiança, mas pela semelhança entre suas maneiras de agir. Esses três têm uma maneira mais infantil e descontraída de viver, e são vistos várias vezes brincando juntos no barco. Mas em determinado momento, a amizade entre Usopp e Luffy é posta à prova, e de maneira completamente inesperada, Usopp desafia Luffy em uma batalha. A causa dela é a despedida do barco, que Usopp não queria aceitar. Isso por causa do amor de Usopp por Kaia, que foi transferido ao barco que ela lhes deu o Going Merry. Esse, na minha opinião, é o momento mais corajoso de Usopp. Ele sabe que não pode vencer a luta, mas sua honra não lhe permite recuar. Com certeza essa batalha causou muito sofrimento aos dois. Foi muito incrível ver o Usopp determinado daquele jeito. O arco Arquipélago de Sabaody é onde fomos apresentados pela primeira vez aos malditos dos Tenryubitos. Nobres do mundo de One Piece
e que estão acima de qualquer um, podendo mandar e desmandar o quanto quiser. Com essa deixa, sem poder serem criminalizados, eles começam a escravizar pessoas, matam ao bel prazer e fazem diversas coisas desprezíveis. Caso sejam contrariados, podem chamar um almirante da marinha para lidar com aquela situação. Nessa em específico, um dos Teryubitos estavam tentando matar um dos amigos de Luffy, e vemos ele num acesso de raiva, relembrando todas as maldades que eles já fizeram. Um dos momentos mais esperados pelos fãs do anime finalmente aconteceu. A imagem de Gold Roger encontrando One Piece e explodindo em gargalhadas é o resumo perfeito desse anime como um todo. Para muitos dos seus fãs, One Piece sempre foi impulsionado por uma energia alegre. Nessa terra de ilhas de elefante ambulantes, ninjas, gatos falantes, de jovens piratas com armas de borracha e girafas assassinas empunhando espadas, você não pode deixar de rir. Nas palavras de Oden, naquele dia eles aprenderam sobre tudo o que havia de saber deste mundo, sobre o século perdido, o significado por trás da inicial D, as armas ancestrais e que o ano nem sempre foi um país fechado. Mas diante de todo esse tesouro, a reação do Roger e de toda a tripulação foi simplesmente sorrir, dando assim o nome da última ilha de Logtail. Após todo o bando do Chapéu de Palha enfrentar Gekko Moria, um dos poderosos Shichibukai e seu exército de zumbis, e saírem com a vitória, eles estavam extremamente cansados, alguns inconscientes e outro mal podia se mexer. Mas então Kuma, outro Shichibukai, chega e ameaça acabar com todo o bando. Seria o fim, com certeza, se não fosse por Zoro. Kuma diz que iria embora e os deixaria em paz após provarem sua devoção ao capitão. Sandy se oferece, mas Zoro o nocauteia e diz que ele mesmo iria se sacrificar. O teste era receber toda a dor e cansaço que Luffy estava sentindo no momento, e Zoro o fez. Em troca, Kuma foi embora após usar sua habilidade para aplicar toda a dor de Luffy em Zoro, que mesmo tendo esse sofrimento adicionado ao seu, permaneceu em pé, firme, e ainda disse quando é questionado por Sandy que não tinha acontecido nada. Morte em One Piece é algo raríssimo. Oda já disse em diversas entrevistas que não gosta de matar personagens em sua obra, nem vilões, e que só faria isso se fosse algo essencial demais para a trama. E isso ocorreu com a morte do irmão de Luffy, Ace, na Guerra dos Melhores. Ele havia sido preso pela marinha depois de dar derrota para o Barba Negra, e seria executado em praça pública, mas com a ajuda de Barba Branca e sua tripulação, a qual ele fazia parte, e do Luffy com a galera que havia se libertado de Impel Down, ele conseguiu ser libertado, mas por pouco tempo, já que para salvar Luffy de um golpe mortal de Akainu, ele se joga na frente do golpe e é ultrapassado pelo magma, falecendo pouco tempo depois, mas antes diz: "Obrigado, por ser amado e não se sentir mais um fardo por ter nascido." Isso acarretaria uma mudança extrema no Luffy nas sagas posteriores. Durante o arco do arquipélago de Sabaody, acompanhamos o momento mais desesperador do Chapéu de Palha, quando os pacifistas e o almirante Kizaru são enviados para capturar os piratas, principalmente Luffy, em decorrência do soco que o Luffy deu no Teryubito. Depois de acompanhar o bando do Chapéu de Palha por tanto tempo, superando adversidades inimagináveis, foi um choque vê-los em situação onde, não importa o que fizessem, a derrota é absoluta. No episódio 405 do anime, depois de tentar de tudo para escapar, a tripulação é completamente derrotada por Kizaru, pacifistas e Bartolomeu Kuma. Esse episódio ficou marcado como o momento mais frágil e humano da tripulação, quando são forçados a reconhecer que não são os maiores do mundo. É ainda mais marcante ver personagens como Zoro e Sandy e Luffy incapacitados. E aí galera, gostaram da nossa lista? Se sim, digam aí nos comentários se querem que eu traga um vídeo de outro anime ou de um episódio em específico. E não esqueçam de deixar o seu like se você gostou e se inscrevam para receber mais do nosso conteúdo. Até mais!